Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do novo aplicativo, o BitChat. BitChat, não, isso, BitChat é o nome do aplicativo de mensagens descentralizadas feitos pelo Jack Dorsey. E olha, é bem interessante esse conceito aqui, tá? Não é um conceito novo, não, ele não inventou nada novo, não, mas o Jack Dorsey, como tem um nome, um peso muito grande na área, pode dar uma visibilidade muito grande para isso, seria uma coisa muito boa. Eu não sei quanto tempo vai levar para os governos quererem censurar esse tipo de coisa. Vamos entender o que é o BitChat, porque é um programa de conversa tipo WhatsApp que não precisa de internet. Usa o Bluetooth direto do celular. Como é que pode isso? Porque o Bluetooth só funciona quando está pertinho a coisa, né? Pois é, eu vou explicar para você. Essa notícia foi sugerida por Sleep Avok, Antipolítico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, o Jack Dorsey, para quem não sabe, foi o cara que criou o Twitter, né? Ele criou o Twitter já lá em 2009, coisa e tal, e teve muito sucesso, ficou multibilionário, coisa e tal, tem dinheiro pra caramba hoje em dia. E depois que o Elon Musk comprou o Twitter, ele ficou mais multibilionário ainda, e daí ele tem investido em várias tecnologias, principalmente com foco em privacidade, né? Ele tem uma preocupação muito grande com privacidade e com liberdade de expressão. Por mais que o Twitter anteriormente fosse uma plataforma que era muito esquerdista, ele próprio sempre foi um defensor da liberdade de expressão. Chega a ser bastante interessante você ver o podcast lá do Joe Rogan, em que foi o Tim Pool, o Jack Dorsey e a advogada do Twitter. A advogada do Twitter era a pessoa do mal naquela história, porque o Tim Pool e o Jack Dorsey concordavam com liberdade de expressão, o Joe Rogan também concordava com liberdade de expressão. Aí a advogada ficava, não, porque não sei o que lá, porque as proteções e não sei o que lá, era claramente a pessoa que queria censurar a conversa nessa história, né? E o Jack Dorsey também tem várias iniciativas ligadas ao Bitcoin, a outras criptomoedas e coisa e tal. Então ele é um cara muito ativo nesse espaço cypherpunk aí, nessa visão de você ter mecanismos anti-governo para comunicação, né? E essa coisa aqui é uma coisa fantástica, porque une duas ideias que são excepcionais, né? A primeira coisa é a seguinte, você conversar via WhatsApp, todo mundo sabe como é que funciona muito bem, mas lembra, para você ter o WhatsApp, você precisa ter conexão à internet, você tem que ter uma ligação na internet, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que se um governo quiser calar um protesto, quiser calar uma manifestação, pode desligar a internet. A internet, ela teoricamente funciona em grandes provedores e coisa e tal, então se o governo vai lá nesses provedores, né, manda a polícia lá bater a porta e desligar o provedor, fica todo mundo sem internet e pronto, acabou, né? Infelizmente isso é uma coisa que pode acontecer e já aconteceu algumas vezes, tá? A China já fez isso algumas vezes em manifestações, o Irã fez isso durante os ataques israelenses para evitar que a oposição se organizasse e coisa e tal, então não é incomum que países desliguem a internet em protestos para que as pessoas não possam se comunicar e assim não possam organizar o protesto. Qual que é a ideia do Bluetooth? O Bluetooth é um outro meio de comunicação, mas um meio de comunicação pequeno, de pouca distância. Então é como se você consegue fazer ligar o seu celular, por exemplo, no seu notebook, ou seu celular no seu computador, que está perto, coisas que estão perto. Não é como a internet que você liga coisas longe, né? Mas aí que está a história. A internet, vocês sabem, é um protocolo fantástico, né? O protocolo IP foi uma descoberta, uma coisa fantástica que foi bolada lá atrás, um projeto muito interessante. Ele foi feito justamente para você conseguir comunicar sem ter pontos de falha únicos, né? A ideia, quando a internet foi criada lá atrás, era justamente que se o governo sofresse um ataque, se o governo americano sofresse um ataque de bombas nucleares pela Rússia, você tem que ter uma maneira de você fazer a comunicação mesmo se grandes cidades americanas fossem destruídas, né? Então, lembra, a internet foi criada dentro do DoD, do Departamento de Defesa americano, o Departamento de Defesa americano que criou a ARPANET, que depois virou a internet, virou a BitNet, depois virou a internet. Então qual que é a ideia? A ideia é que a internet usa um protocolo que ele vai buscando o melhor caminho para chegar no lugar entre dois pontos. Então se você tiver eliminar nodos no meio do caminho, ele se reorienta e vai chegando lá na coisa de qualquer forma, consegue chegar a mensagem de qualquer forma, independente de você eliminar algumas coisas. Aí você pode pensar assim, pô, mas como é que funciona então
Como é que o governo da Turquia, ou o governo do Irã, ou o governo da China conseguiram desligar a internet nos lugares? Porque a gente acabou se acomodando num modelo mais centralizado, né? Como você quer ter facilidade de assistir vídeos, por exemplo, que assistir um vídeo, pô, quem lembra do início da internet sabe que não é fácil assistir vídeo na internet, né? No início da internet, você baixar um vídeo era uma coisa que levava dias para você baixar um vídeo, para assistir um videozinho pequenininho. Não é igual hoje que você clicou aí no YouTube e tá vendo meu vídeo aqui rolar e você tá aí no ônibus assistindo, ouvindo esse vídeo e, pô, né, como se não fosse nada excepcional. Fala para alguém de 2005 isso. Cara, que eu tô assistindo um vídeo aqui no ônibus aqui. Pô, caramba, como? Muita internet. Então a gente acabou migrando para esse modelo de muitos dados, né? E aí você acaba tendo esses pontos de centralização. Mas não precisa ser assim, porque o protocolo permite a descentralização. Então o que ele fez aqui? Ó? Ele criou esse BitChat, ainda não está disponível, tá, gente? Ele tá trabalhando nele ainda. O aplicativo de mensagens descentralizado que dispensa a internet. A proposta é permitir conversas privadas em qualquer lugar, conectando celulares diretamente por Bluetooth. Então, se você está perto de outra pessoa, você manda uma mensagem para essa pessoa via Bluetooth. E tem até maneiras de você mandar mensagem para várias pessoas. Era assim que eram feitos alguns protestos na China, quando a China desligou a internet. O pessoal... veja as vantagens que tem isso. Primeira vantagem, não passou por nenhum provedor, então não tem como o governo te censurar. Não tem como nem saber que você falou aquilo. Então é uma coisa muito mais privada, é uma coisa muito mais limitada, né? Não tem como saber quem é você. Então não tem como o cara rastrear qual é o celular que está mandando aquela mensagem, porque a mensagem Bluetooth ela é anônima, né? Ela tem criptografia e total anonimato. Mas aí você pode pensar assim, beleza, mas isso você consegue fazer numa situação que você está perto da outra pessoa. Da mesma forma que o seu Bluetooth conecta o seu celular com o rádio do carro ou com algum outro aparelho que está perto, você consegue mandar mensagem para alguém que está perto, mas e como é que faz para mandar mensagem para quem está longe? E aí que está a história bacana disso daqui, que ele inclui a questão do roteamento de mensagens via mesh, né? Porque veja, se você consegue falar com um celular que está perto, e esse celular consegue falar com outro celular que está lá, e esse outro com outro celular que está lá, você pode fazer um caminho de um celular passando pelo outro até chegar no outro que está lá longe. Então essa é a beleza da coisa, é o mesh, é a tecnologia mesh. Você tem um monte de gente falando entre si e a mensagem ela vai se roteando pela rede até chegar no destino final, no servidor final, né? Aliás, é por isso que chama rede, você já pararam para pensar? Porque você tem um monte de conexões assim, formando uma redezinha assim, né? A rede mesh. Né? Hoje em dia a gente chama a rede de computadores e coisa e tal. Por que rede? Não parece uma rede, parece um cabo, né? Parece ou talvez uma estrela, né? Uma linha assim que sai do provedor para um monte de gente. Isso não é uma rede. Originalmente era uma rede, meu amigo, porque era tudo quadradinho assim, ó. Você tem um cara aqui, comunicando aqui, esses dois comunicando com esses caras aqui. Aqui, ó, era uma visão como essa imagem aqui, tá vendo? Vários nodos, um comunicando com o outro e coisa e tal, de forma que se você tirar um nodo do meio do caminho, você consegue passar... Isso aqui parece uma rede, você concorda comigo? Por isso que a gente chama de rede. É isso daqui, é dessa origem. Depois, hoje em dia, parece mais com uma coisa assim, né? Que é mais descentralizado e coisa e tal, mais formato estrela, né? Mas enfim, então, ou seja, qual que é a ideia? A ideia é que você pode mandar uma mensagem para outra pessoa e, além disso, o seu celular vai estar participando dessa rede mesh, ou seja, pode ser que a mensagem não seja para você. O seu celular vai receber essa mensagem do celular A e vai repassar para o próximo celular. Isso não gasta rede, não gasta nada, porque é tudo Bluetooth. Você não paga nada pelo Bluetooth, né, porque é pertinho. Então o seu celular já vai replicar essa mensagem para outra pessoa. Então se você tiver um monte de celulares usando esse sistema, você consegue chegar longe com isso e de uma maneira que é totalmente espontânea e sem o governo conseguir censurar, porque o governo não tem como saber a origem da mensagem. As mensagens elas saem de cada celular para o celular seguinte. Em tese, se o governo botar um espião no meio do caminho, ele poderia saber de quem que está vindo aquela mensagem ali naquele momento, mas ele não sabe quem é a origem da mensagem, porque certamente é controlado por chave criptográfica, né? Não é à toa que é BitChat, é ligado igual ao Bitcoin, né?
no Bitcoin, muita gente tem essa ideia de que o Bitcoin, quando você manda dinheiro de uma pessoa para outra pessoa, que vai uma mensagenzinha do seu computador, que ó, vai aqui o seu dinheirinho, tá aqui a mensagem. Não é assim não, meu amigo. O seu computador assina uma mensagem com a sua chave privada, com a chave pública da pessoa que vai receber o dinheiro e joga essa mensagem pro alto. Joga pro alto, assim, literalmente. Igual ele faz aqui, joga para os celulares que estão próximos. E aí qualquer um pode replicar essa mensagem, mas só a pessoa que tiver a chave privada do outro lado que vai conseguir receber o dinheiro, porque né, é controlado dessa forma. Então não é como uma mensagem indo até chegar na pessoa, a mensagem é jogada no mundo, né? Todo mundo recebe a mensagem. E aí a pessoa que consegue pegar o dinheiro é que vai pegar porque tem as chaves. Então ela não tem esse direcionamento, não é uma mensagenzinha como é o Pix, por exemplo, como é as formas como funciona a tecnologia centralizada, né? Então com isso daqui você consegue evitar aqui, ó, o BitChat usa a tecnologia Bluetooth Mesh, que permite que dispositivos se conectem diretamente entre si, formando uma rede descentralizada. Quando dois celulares estão próximos, eles conseguem trocar mensagens sem acesso à internet ou redes móveis. Cada aparelho atua como um nodo que recebe e repassa mensagens, criando um sistema de alcance estendido, conhecido como multi-hop. Multi-hop é porque justamente quando você tem uma rede mesh desse tipo, a sua mensagem sai daqui, ela passa aqui, passa aqui, passa aqui, vai passando para cá também, passa para cá também, passa para todo mundo. Ela vai espalhando pela rede, né? Mas aí a outra pessoa consegue pegar isso daí. E aí você junta isso com o fato de não ter autenticação, você não precisa se autenticar, não tem que ter coisa, e você pode falar o que você quiser, meu amigo, não tem como o Xandão te censurar. Tudo bem, não dá para fazer grandes vídeos como eu faço aqui, né? Essa tecnologia é tipicamente uma tecnologia de pequena quantidade de tráfego, poucos caracteres, vai ser só texto, não vai ser nada além de texto. Mas é uma questão de tempo, a tecnologia está sempre avançando, sempre melhorando, sempre aumentando a capacidade. Daqui a pouquinho, meu amigo, a gente vai ter essa internet descentralizada para conversar, para terror da Anatel, do Xandão, desse pessoal que quer censurar, que quer calar a discussão pública. É o que eu falo para vocês, esse pessoal não sabe o tamanho do problema que eles estão enfrentando. A internet está só começando, meu amigo. Está aqui o pessoal falando sobre essa mensagem aqui, esse sistema. Ele parece que escreveu isso num post no X, explicando que está fazendo o BitChat. E, de novo, esse tipo de coisa não é novidade, tá? Que o pessoal fala aqui que já usaram isso na China, nas manifestações da China e coisa e tal. A China obrigou a Apple a proibir essa função nos Apple, né? Tinha essa função nativa nos Apple. Foi proibida na China, né? Mas aí tem outros aplicativos que fazem isso. Aqui nas manifestações de Hong Kong, por exemplo, tinha essas ferramentas aqui, Bridgefy e FireChat, que viabilizavam a troca de mensagem entre manifestantes, mesmo com bloqueio da rede móvel. Você não tem celular, seu aparelho está sem celular, não tem sinal de celular, não tem como você ligar para ninguém, mas você continua batendo papo, mandando mensagens nesse negócio aqui. Olha, o pessoal lá na Tel vai arrancar a calcinha pela cabeça, meu amigo. Putz, o Alexandre de Moraes vai cair os poucos cabelos, ele não tem mais cabelo, né? Mas vai cair as coisas todas que ele tiver lá no final das contas. Não tem como censurar a internet, meu amigo. É questão de tempo, a liberdade vai ganhar.